Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. É Deus quem te segura. Mais uma vez, deixa Deus. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Segue além. Segue além. Segue além. Canta, povo de Deus, segue além. Segue além. Segue além. Meus irmãos, minhas irmãs que nos acompanham pela Rede Vida de Televisão, o canal da família, nós aqui na Capela São Rafael, nosso digno protetor, a gente está se preparando para celebrar a manifestação do Senhor no tempo santo do Natal. Está perto. Estamos no tempo do Advento, tempo de espera. A cor roxa nos lembra essa motivação alegre de uma mudança de vida, para acolher bem o Senhor que vem nesse Natal, nos dar a razão de viver para as nossas vidas. Ali também, logo à minha esquerda, a coroa do Advento, que nos lembra essas 4 semanas que antecedem essa grande festa dos cristãos. A segunda, porque a primeira, por excelência, é a Páscoa do Senhor. Então a gente vai cada dia mais vivendo esses dias de expectativa, como viveram Isaías, Jeremias, mas mais ainda João Batista, a Virgem Maria, São José e assim por diante. Então, nossa também comunidade, São Rafael, está em festa. São 30 anos de vidas novas, vidas transformadas pela força de Deus nosso Senhor. Gente que colabora até hoje. Aqui nosso carinho ao casal responsável, Orlando e Wane, os nossos padrinhos, coordenadores, a técnica também é presente aqui, nos ajudando na transmissão, pela Rede Vida de Televisão, a música, cada um aqui colaborando, os leitores, para que tudo aconteça para a maior glória de Deus nosso Senhor. Importante. Então, por que se alegrar? Porque Deus está com a gente. Você que está em casa, né? Que motivo tem para você se alegrar? Já dei a resposta, Deus está conosco. Se eu estou chorando, se eu estou frustrado, meu irmão, minha irmã, olha para o Senhor. Olha hoje Isaías no capítulo 30. Povo de Sião, povo de Casca, Rio Grande do Sul, povo do Nordeste, o Brasil por inteiro, nós que estamos aqui, não teremos motivo mais para chorar. Ele se comoverá, ele quem? O Senhor, a voz do teu clamor, logo que te pedi, ele atenderá. É uma promessa que é de Deus, não é promessa do padre, não é promessa de psicólogo, psiquiatra, é promessa de Deus, o Senhor. E quando Deus fala, ele cumpre. Quando ele jura, ele faz. O que ele diz, acontece. Jesus, o verbo do Pai, que faz tudo o que ele, apresenta acontecer. Então Deus é aquele que quer enxugar nossas lágrimas, nos motivar sempre à esperança. E vai dizer São Paulo, a esperança não engana. E o que é a esperança, padre? Esperança é algo que vai acontecer? Não, é que já é de certeza. E o que é a esperança? Melhor dizendo, quem é a esperança? É Jesus. Quando se fala assim de esperança com relação a Deus, esperança, paz, amor, perdão, é questão de natureza, não é questão moral. Deus é paz, Deus é esperança, Deus é misericórdia, Ele é bondade infinita. Portanto, mergulhar a fundo nessa presença de Deus na nossa vida. Eu me lembro que na minha adolescência eu tinha uma professora
professora Guimária, ela dizia assim uma vez para mim: eu não tenho muita motivação para celebrar o Natal. Posso dizer aqui que ela falava isso abertamente em sala de aula, não é? Por quê? Porque eu perdi alguém que eu tanto amei no tempo do Natal. E eu dizia: mas tem Jesus que ocupou esse lugar dessa pessoa que a senhora amou. E é isso que tem que acontecer. Se eu perdi alguém que eu amei no Natal passado, não sei, que até hoje marca o meu coração, o Senhor quer enxugar essas lágrimas, quer nos dar uma outra visão, uma outra perspectiva. Então, olha esse menino, que vem para nós, na pobreza de Belém, mesmo sendo rei, sendo Deus, que ser criança, que ser homem. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais. Então, a lua, ela é iluminada pelo sol. Cada um aqui é essa lua, que é para ser iluminada pelo sol, que é Jesus. Cada um aqui é para ser sinal de esperança, de alegria. O Papa Francisco já dizia: alguém que evangeliza é uma pessoa alegre, não é uma pessoa triste, não é uma pessoa com cara de 2 de novembro, de dia de finados. Não. Eu tenho que ter a cara da Páscoa, a cara do Natal do Senhor. Jesus é uma pessoa que contagia, que transforma, que renova. Então vamos olhar para esse Jesus e dizer: Jesus, me dá um sentido para viver. Que a razão da minha vida seja você. Não seja a razão do Natal, para muitos por aí, a viagem, a ceia de Natal, a comida, a bebida. São coisas importantes, são importantíssimas. Mas desde que não tomem um lugar que é de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cada um aqui ser essa lua, essa pessoa que conduz os irmãos à luz por excelência, que é nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho, São Mateus nos diz que Jesus percorria cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas. Jesus, quando ensina, é o seguinte: ele fala e pratica, não é? O que ele diz, ele faz. Então, ele vai passando nas sinagogas. Ele foi a Nazaré, lá foi incompreendido, não foi aceito, mas continua. Ele não para na dificuldade, segue adiante. E vai fazendo o que, padre? Pregando o evangelho do reino. O que mais? Curando todo tipo de doença e enfermidade. Então, o que significa evangelho? Boa notícia, boa nova. O mundo em que a gente vive hoje, tanta coisa por aí, é violência, é morte, não é? Vícios e assim por diante. Mas percebem tudo isso, a notícia do reino de Deus, que é o próprio Jesus. Reino que transforma, reino que provoca em nós, né, motivações positivas. E quando eu falo motivações positivas, gente, aqui eu quero indicar o dom da fé. Claro que ter fé não é ser uma pessoa positiva, não é isso, né? Mas ter fé é confiar. Como a criança, como o filho, confia no papai, como confia na mamãe. Assim também cada um de nós. Então Jesus, que nos ensina a fazer o bem no dia de hoje, está aqui, curando todo tipo de doença e enfermidade. Eu acho bonito, eu lembro lá em Garanhuns, estado de Pernambuco, minha saudação aqui aos irmãozinhos da Fazenda Santa Rosa. Ei, ficaram alegres agora, com certeza. Falei deles, ficaram contagiados, não é? Então, assim, eu lembro, me recordo lá na Fazenda Santa Rosa, lá na triagem, Casa São Vicente, e quando chegavam os meninos, alguns, nossa, cabisbaixos, só com a roupa do corpo, cabelo daquele jeito, barba sem fazer, mas os meninos automaticamente geravam Jesus. Sinal de cura, de libertação. Se combinavam, você tem o que? Eu tenho um creme dental, eu tenho uma camisa, eu tenho um short. E de repente o menino ali que chegou sem nada, olha ali. E cortava o cabelo, cortava as unhas, banho, academia, já estava bonitinho. O que é isso? É a força do ressuscitado que faz acontecer. Não só lá, mas creio que todas as fazendas da esperança. Onde Jesus passa, não tem como a pessoa ficar a mesma coisa, tanto interna como externamente.
Então Jesus aqui nos ensina essa realidade. Ele que vai passando e vai se compadecendo. Né? Diz aqui o Evangelho também. Jesus ele olha a multidão, contempla a multidão e se compadece. Aqui não é ter pena, não é algo assim superficial, mas Jesus ele sente um mal-estar quando vê gente ali com fome, sem graça, sem motivação. Então ele se compadece, mas é gente demais para ele dar conta. Ele é humano. Por isso que é que ele faz? Ele chama a gente para colaborar com ele. A messe é grande, o mundo é grande demais. E os trabalhadores, como até hoje, são poucos. Olha a fazenda aí. Precisa de mais colaboradores, mais responsáveis, mais padrinhos, mais gente comprometida com esse reino de Deus. Ele continua chamando hoje. E como isso acontece, Padre? Pedindo ao Papai do céu: Papai, dá operários para trabalhar no reino do teu filho. E o Papai do céu atende ao modo dele, no tempo dele. Nos manda as pessoas capacitadas, não. Ele vai capacitando, vai preparando, para assim mergulhar nessa história bonita de amor na fazenda da esperança. E tantas obras sociais também que a igreja nos apresenta. Então, é Jesus que nos envia trabalhadores para a sua colheita. Eu dizia esses dias, Nosso Senhor quer pessoas comprometidas com o seu reino. De dizer assim: eu vou assumir, vou fazer bem feito, vou levar a sério a missão que Ele me confiou. E olha também, muito importante, o capítulo 10, o versículo 1 de São Mateus. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus. Os 12 eram de Jesus. Até Judas Iscariotes era de Jesus. Judas que levou 3 anos ali com Jesus. De início começou a entender o Evangelho. Começou a crescer como trigo. Depois desviou seu coração pela ganância, pela soberba, por querer pensar sozinho. Aí, em vez de continuar sendo trigo, tornou-se joio, orgulhoso, apegado. João vai dizer no seu Evangelho que Judas era ladrão. Ele não queria a liberdade na pessoa de Jesus. Ele queria a liberdade pela espada, para expulsar os romanos. Ele queria a vingança. Nada disso Jesus topava, nada disso Jesus aceitava, desses pensamentos de Judas. Ele ficou fechado. Mas Judas era de Jesus. Jesus a todo momento lutou por Judas, mas ele assim não quis. Cuidado, não sejamos Judas também na igreja. Cada um de nós, eu como padre, cada um aqui, cuidemos-nos, irmãos e irmãs, de estarmos sempre atentos a ouvir o Senhor, e não como Judas, endurecer o nosso coração. Muito bem, deu poder aos 12 e a nós. Que poder é esse? Poder, força nos evangelhos, significa o Espírito Santo. Quando Jesus vai passando, uma mulher, quando vê Nosso Senhor, a que sofreu de hemorragia, toca na sua roupa, Jesus sente uma força sair do seu corpo. Que força era essa? O Espírito Santo. Jesus expulsa os demônios com o dedo de Deus. Que dedo é esse, Padre? O Espírito Santo. Eu só vou conseguir expulsar o ódio do meu coração pela força do Espírito Santo. Ser fiel no meu casamento. Ver no meu irmão a presença de Jesus com o Espírito Santo. E Jesus é a testemunha dessa necessidade desse Espírito Santo. Sozinhos não conseguiremos. A igreja hoje é essa presença de Jesus impelida pelo Espírito Santo. Lá em João capítulo 20, no versículo 22, se me falha a memória, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os 11. Não estava mais Judas, infelizmente, havia cometido suicídio. E diz o quê? Recebei o Espírito Santo. Ele sopra a força do Espírito. Os pecados a quem perdoardes serão perdoados. Está vendo? Então, o perdão, a vontade de mudar de vida, tudo isso acontece movido
pelo Espírito Santo de Deus. Não é bonito a gente ver na fazenda os irmãos quando brigam e logo pedem perdão um ao outro. Como é bonito ver na Fazenda da Esperança, meus irmãos, você que nos acompanha lá aí na sua casa, quando a gente vê o irmãozinho, quando às vezes atordoado, atarefado, aí esquece de arrumar a cama, o irmãozinho vai lá e arruma. De repente o irmão assim está cismado com o outro, aí diz assim, eu quero recomeçar com ele. Aí numa refeição, a gente às vezes aqui acontece, em muitas fazendas por aí, quando vai servir a mistura, pega o pedaço de carne mais gostoso, mais suculento e passa para esse irmão que você está indiferente com ele. É gerar Jesus. É o poder de Deus que faz isso acontecer. Meninos que antes eram movidos pela violência, pelos vícios, tanta coisa errada, movidos pelo amor de Deus. Então, meus irmãos, o tempo já está estourando da nossa reflexão. Então a gente vai fazendo, o reino está perto da gente. Apresente Jesus. Dá Jesus para o irmão. Você que está em casa, nesse Natal, dá Jesus. Dá o presente, tudo bem, dê o presente, dá. Interessante, não é? Visite seus familiares, mas não esqueça de dar Jesus àqueles que você tanto ama, para que ele permaneça com a gente e assim, pelo Espírito Santo, pratiquemos o bem e evitemos o mal.